Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos ver hoje regra de 3 composta. Regra de 3 simples já foi vista na última aula, agora a regra de 3 composta. Envolve mais do que duas grandezas. Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo, ok? Vamos começar uma boa aula. Regra de 3 composta. A regra de 3 simples, que a gente já viu, ela envolve somente duas grandezas. Aqui são 3 ou mais grandezas, caracterizando assim uma regra de 3 composta. O que vem a ser a grandeza? Por exemplo, velocidade é uma grandeza. Como é que ela aparece? Quilômetros por hora, metros por segundo. Uma impressora, por exemplo, que faz determinadas páginas por minuto. Isso é um exemplo de grandeza velocidade. Outra grandeza que aparece bastante, tempo, quantidade de horas, horas por dia, quantidade de dias, não é verdade? Outra grandeza, quantias, quantidade de máquinas, quantidade de operários, quantidade de peças que são fabricadas, ok? Aí o método de resolução também é dividido em 3 partes. Primeiro você vai separar em colunas as grandezas, sem misturá-las. Ok? Se é velocidade, nós vamos botar, por exemplo, metros por segundo embaixo de metro por segundo. Se é dias, dia embaixo de dia. Ok? Sem misturar as grandezas, portanto. Segundo passo é fazer uma análise e determinar quais grandezas são direta e inversamente proporcionais. Isso eu vou mostrar bem em questões para você entender bem. Ok? E por último, é você montar a equação e aí fazer a resolução dela, que também eu vou explicar como é que você vai fazer. Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos a essa questão de vestibular. Olha só, José e Pedro decidiram fazer uma viagem de férias para o litoral brasileiro. José, que já havia feito esse percurso, afirmou que rodando uma média de 8 horas por dia, a uma velocidade média de 60 km por hora, tinha levado 6 dias para completá-lo. Então está claro que essa questão possui aqui 3 grandezas envolvidas. Vamos colocá-las aqui. Nós temos horas por dia, nós temos velocidade em quilômetros por hora e nós temos a quantidade de dias para a realização dessa viagem, ou seja, desse percurso. O José, ele afirmou o seguinte, que dirigindo 8 horas por dia, a uma velocidade de 60 km por hora, demoraria 6 dias para realizar este percurso. Continuando aqui a questão, olha só. Pedro comprometeu-se a dirigir 9 horas por dia, a velocidade média de 80 km por hora. Esse foi o Pedro. E aqui embaixo diz assim, considerando que Pedro vá dirigindo. Olha, o Pedro comprometeu-se a 9 horas por dia ficar no volante. Tudo bem? A uma velocidade média de 80 km por hora. Então a pergunta é, a quantidade de dias que levarão para completar o percurso da viagem será de quanto? Está ali as alternativas. Então a pergunta, a nossa variável, está aqui. Então, o primeiro passo foi feito, que foi separar os valores, os dados da questão em si, nas grandezas envolvidas. O próximo passo é analisar quais são diretamente e inversamente proporcionais. Como é que a gente faz? Faça o seguinte, vá na grandeza aonde a incógnita esteja localizada. O nosso x é incógnita e ela está localizada na grandeza dias. Nessa grandeza, a gente atribui uma flechinha tanto para cima quanto para baixo. Eu vou colocar aqui essa flechinha voltada para cima, mas poderia ser para baixo também. Eu já vou explicar isso daqui. Agora, o próximo passo é analisar o seguinte. A grandeza horas por dia, ela é direta ou inversamente proporcional à grandeza dias? E a grandeza velocidade, ela é direta ou indiretamente proporcional aos dias?
Então, isso que será feito agora. Análise se é direta ou inversamente proporcional. Primeiro, vamos pensar nessa coluna horas por dia e dias. Olha só, se você dirige mais horas por dia, fica mais tempo ao volante, será que você vai demorar mais ou menos dias para completar o percurso? Vai demorar menos, não é? Se você aumentar a quantidade de horas por dia no volante, você fará o percurso mais rápido, ou seja, precisará de menos horas para chegar no seu destino. Ou seja, horas por dia e dias, elas são inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, aqui a flechinha fica no sentido oposto em relação ao que você colocou ali na grandeza dias. Se eu coloquei para cima, aqui fica para baixo, porque são grandezas inversamente proporcionais. Ok? E agora, a grandeza quilômetro por hora em relação à grandeza dias, elas são direta ou inversamente proporcionais? Pensa de uma maneira bem simples. Em uma estrada, se você aumentar a velocidade, você não irá diminuir o tempo de percurso? Claro que vai, né? Então, a grandeza, velocidade e dias são inversamente proporcionais. Enquanto você aumenta a velocidade, diminui o tempo, ou seja, a quantidade de dias para determinado percurso. E quando você diminui a velocidade, aumenta o tempo do percurso, ou seja, a quantidade de dias. Então, grandezas inversamente proporcionais. Aqui, novamente, então, nós temos a flechinha em sentido contrário ao que a gente colocou aqui na grandeza dias. Agora, o próximo passo é montar a proporção. E como é que é feita essa montagem? Assim, ó. Vamos começar pela grandeza aonde está a nossa variável, nossa incógnita. No caso, é o x. Nós temos aqui 6 e x. Vamos montar uma fração. 6 sobre x. Essa fração ela ficará isolada. Então, a gente sempre começa montando uma fração utilizando os dados que estão na grandeza aonde a variável se encontra. Ok? Agora, as outras duas grandezas, a gente vai montar frações também, só que da seguinte maneira. Notem que horas por dia e dias são inversamente proporcionais. Então, aqui você não vai colocar 8 sobre 9, e sim 9 sobre 8. Da mesma forma, quilômetros por hora e dias são grandezas inversamente proporcionais, então aqui a gente não vai colocar 60 sobre 80, colocaremos o inverso. 80 sobre 60. Ok? E entre essas duas aqui, a gente vai fazer o quê? Uma multiplicação. As grandezas que não existem as variáveis, a gente vai sempre multiplicá-las. Tudo bem? Agora, olha só. A gente tem aqui ó, uma multiplicação. Então, sem medo, a gente pode simplificar aqui o 80 dividido pelo 8. Isso aqui resulta 10. Da mesma forma, temos 10 no numerador e 60 no denominador. Então, divide por 10 fica 1, divide por 10 fica 6. Tudo bem? Isso daqui ficou quanto? Vamos continuar aqui do lado. Ficou assim, ó, 6 sobre x. Isso aqui é igual a 9, ficou apenas o 9 aqui no numerador. E no denominador, nós temos apenas o número 6. A multiplicação cruzada agora é a saída. Igualdade de frações, multiplica-se cruzado. Ou seja, 9 vezes o x, 9x, é igual a 6 vezes 6, 36. O 9 está multiplicando, 10 dividindo. Teremos, então, que x é igual a 36 dividido por 9. Daqui a gente tira, então, que o x é igual a 4. O x é o que mesmo? Quantidade de dias. Então, 4 dias como solução. Então, nós temos a alternativa correta, letra D de Dinamarca. Vamos a essa outra questão de vestibular. Olha só. Se x ao quadrado gatos caçam x ao cubo ratos em x dias, em quantos dias 10 desses gatos caçam 100 ratos? Vamos identificar as grandezas. Nós temos gatos, ratos e dias. Vamos colocar aqui, ó.
gatos, ratos e dias. Tudo bem? Então, as grandezas estão identificadas. Vamos começar agora preenchendo as informações. Nós temos x² gatos, eles caçam x³ ratos em x dias. Agora diz assim, ó, em quantos dias... Então, a pergunta está aqui, ó. Eu não vou colocar a variável x porque ela já está sendo utilizada, não é? Vamos colocar a variável a. A é a nossa pergunta, tudo bem? Em quantos dias 10 desses gatos, então aqui nós temos na coluna gatos, nós colocamos o 10, caçam 100 ratos. Então, nós temos aqui 100 ratos. Olha, a nossa variável é o a. Ela está localizada na grandeza dias. Então, vamos começar colocando uma flechinha na grandeza dias. Aqui a flechinha eu vou escolher assim, ó. Flechinha para cima, mas tanto faz. Vamos analisar agora a grandeza gatos em relação aos dias para ver se a grandeza gatos ela é direta ou inversamente proporcional à quantidade de dias. Pensa assim, ó. Agora na análise da quantidade de gatos e quantidade de dias. O que você acha? São direta ou inversamente proporcionais? Quando você aumentar o número de gatos, imagine uma região com muitos gatos, a quantidade de dias para eles exterminarem os ratos da região será menor. Concorda comigo? Enquanto se você tiver menos gatos, vai demorar mais dias para exterminar os ratos. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, gatos e dias são inversamente proporcionais. Se lá eu coloquei uma flechinha para cima, aqui eu coloco no sentido contrário. Agora, em relação aos ratos. E agora, na análise da grandeza ratos e quantidade de dias. O que você acha? São direta ou inversamente proporcionais? São diretamente proporcionais, né? Quanto mais ratos tiverem uma certa propriedade, mais dias são necessários para os gatos exterminarem. Não é verdade? Então, aumenta a quantidade de ratos, aumenta o tempo para exterminá-los. Diminui a quantidade de ratos, diminui esse tempo. Ok? Então, grandezas diretamente proporcionais. Então, ratos e dias são grandezas diretamente proporcionais. Então, as flechinhas ficam no mesmo sentido. Ok? Então, resolvendo. Vamos colocar aqui, ó, x sobre a igual. Agora, vamos montar o restante aqui. Nós temos que gatos e dias são inversamente proporcionais. Então, aqui ó, a gente não vai escrever x² sobre 10, e sim 10 sobre o x elevado ao quadrado. Ratos e dias são diretamente proporcionais. Então, escreva como está aqui, tá? x³ sobre 100. E nós temos aqui, como foi explicado, uma multiplicação. Então, olha só. Vamos fazer aqui uma simplificação tranquila. Nós temos aqui o numerador x², aqui a multiplicação, e o denominador x². Então, vamos cortar o x² de baixo com o x² do numerador. Só que daí vai sobrar um x aqui. Agora, o 10 e o 100, vamos cortar o 10 aqui com 10 aqui. Ou seja, sobra 10 no denominador. E multiplicando cruzado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que a vezes quem? Vezes o nosso x, ó, sobrou somente o x no numerador, ou seja, fica x vezes o a. Isso aqui é igual a x, que multiplica quem no denominador? O 10. X vezes o 10. O que a gente pode fazer aqui sem medo? Ó? Cancelarmos esse x com esse x, porque aqui nós temos multiplicação e aqui também. Conclusão, o nosso a é igual a 10. 10 o quê, gente? 10 dias. Alternativa correta, letra B de Brasil. Vamos a uma terceira e última questão clássica sobre regra de 3 composta. Olha só. Certa tarefa
seria, olha aqui, ó, seria executada por 15 operários, trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias. Mas aí acontece o quê? Olha só. Se 5 trabalhadores forem transferidos quando completados 13 dias do início da tarefa, em quantos dias os 10 trabalhadores restantes concluirão a tarefa se agora eles trabalharão 7 horas por dia? Vamos fazer uma situação aqui antes de começar a resolver a questão. Pensa o seguinte, uma obra será completada em 10 dias. Vamos supor lá que no 7º dia deu um problema e um certo número de funcionários vai embora. Ao completados 7 dias, gente, você concorda comigo que nós temos 7/10 da obra completa? Concorda comigo? Já que a obra era para ser realizada em 10 dias, então os outros dias, os 3 dias restantes, ou seja, os 3/10 restantes da obra, serão completados com outros funcionários. Tudo bem? Então, até um certo momento, 7/10 da obra foi feita, então o que falta da obra é 3/10 dela. Tudo bem? Esse raciocínio a gente vai utilizar para resolver essa questão. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Identificar quais são as grandezas envolvidas. Nós temos a grandeza operários, horas por dia, durante 20 dias, ou seja, dias também. E nós temos também a grandeza obra. Olha só, nós temos então a grandeza operários, horas por dia, dias e a grandeza obra, pois uma obra está sendo feita. Eu já vou explicar como é que funciona essa grandeza obra, porque é muito importante esse tipo de questão. O que está acontecendo? O seguinte, certa tarefa seria executada por 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, durante 20 dias. Só que diz o seguinte, ó, se 5 trabalhadores foram transferidos quando completados 13 dias, ou seja, 15 operários trabalhando 8 horas por dia, eles ficaram trabalhando apenas 13 dias. Tudo bem? E se são 13 dias, você concorda comigo que 13/20 da obra foi completo? Agora, olha só, vamos continuar aqui, ó. Se 5 trabalhadores forem transferidos quando completados 13 dias, ou seja, a obra vai continuar apenas com 10 trabalhadores. Em quantos dias os 10 trabalhadores restantes concluirão a tarefa se agora eles trabalharão 7 horas por dia? Tá? Então, nós temos agora 7 horas por dia. Tá? Ele quer saber, então, quantos dias será concluída a obra. Agora, se no começo 13/20 da obra foi concluída, o restante da obra não significa 7/20? Tudo bem? Então, vamos fazer essa análise aqui. Ó. Na grandeza dias, a gente tem a nossa variável. É por aqui que a gente começa fazendo o que mesmo? Colocando uma flechinha para que a gente possa analisar quais são diretamente e quais são inversamente proporcionais em relação à grandeza dias. Vamos começar pela grandeza operários. E agora, em relação à grandeza, quantidade de operários e dias são inversamente ou diretamente proporcionais? Vamos pensar assim, uma obra, quanto mais operários estiverem trabalhando nela, menos dias vai demorar essa obra, não é verdade? E quanto menos operários estiverem trabalhando nessa obra, mais dias vai demorar para concluí-la. Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Enquanto uma sobe, a outra desce. Ok? Então, operários e dias são inversamente proporcionais. Então, flechinha para baixo. Agora, a grandeza horas por dia. Agora, na relação entre horas por dia e dias, nessas duas grandezas, a relação é a seguinte. Quanto mais horas por dia os operários trabalharem, menos dias irá demorar para concluir a obra. Ou seja, são grandezas claramente inversamente proporcionais. Então, horas por dia e dias também são inversamente proporcionais. Então, a flechinha fica no sentido contrário ao que a gente colocou aqui.
E agora a grandeza-obra. E agora, pessoal? Obra e dias são grandeza direta ou inversamente proporcionais? O que você acha? Pensa assim, ó. Se falta uma fração grande para terminar a obra, vai demorar mais dias. Agora, se faltar só um pouquinho para terminar a obra, demorará menos dias. Não é assim? Você pode pensar assim também. Quanto maior a obra, maior a quantidade de dias para terminá-la. Ou seja, claramente são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Vamos continuar. Então, a grandeza-obra e dias são grandezas diretamente proporcionais. Se aqui a flechinha está para cima, a grandeza-obra, a flechinha fica para cima também. Tudo certo? Vamos montar, então, a nossa proporção. Olha só. Começaremos, então, aonde a variável x está colocada. Então, vai ficar 13 sobre x. Isso aqui é igual. Vamos lá. Operários. Como é inversamente proporcional a dias, escreva o contrário aqui, ó. Fica 10 sobre 15. Horas por dia e dias são inversamente proporcionais, escreva o inverso aqui, ó, ou seja, 7 sobre 8. E a grandeza-obra são diretamente proporcionais? Então, escreva como está. 13 sobre 20 no numerador, dividido por 7 sobre 20, ou seja, 7 sobre 20 no denominador. E aqui, então, a gente já viu que elas se multiplicam. Repare aqui, ó, divisão de frações. Vamos fazer aqui em cima. 13 sobre 20 dividido por 7 sobre 20, o que a gente faz? Mantém o numerador, que é o 13 sobre 20, e multiplica pelo inverso do denominador, ou seja, 20 sobre 7. Corta o 20 com o 20, resta 13 sétimos. Tudo bem? Vamos reescrever isso aqui, então. Ficará assim, ó. 13 sobre x é igual a 10 sobre 15, vezes o 7 sobre 8 e vezes o 13 sétimos. Aqui, gente, ó, poderia fazer assim. O 20 é o denominador e o 20 também é o denominador. Só que o 20 aqui é o denominador do numerador e aqui é o denominador do denominador. Corta denominador com denominador, fica 13 sobre 7. Está aqui. Tudo bem? Só que agora a gente pode simplificar várias coisas, olha só. Vamos simplificar esse 7 com esse 7. Aqui, ó, esse 13 e o 13 aqui pode simplificar também por quê? Porque esse 13 está aqui em cima, ele desce dividindo. Vai simplificar o 13 em cima, 13 embaixo. Esse aqui, o 10 e o 15. Aqui não dá uma simplificação direta, mas assim, ó, divide por 5 em cima, ficamos com 2. Divide por 5 embaixo, ficamos com 3. Ou seja, isso tudo ficou 1 sobre x é igual a 2 terços vezes, aqui em cima nós temos 1 e aqui embaixo nós temos apenas o 8. 1 oitavo. Ok? Igualdade aqui, ó, multiplicamos cruzado. Então, nós teremos o quê? O x vai multiplicar quem? 2 vezes 1, que é 2, ou seja, ficará 2x. É igual a 3 vezes 8 dá 24. 24 vezes aquele 1 de cima, continuou 24. Portanto, nós temos o x sendo 24 dividido por 2, 12 o quê? 12 dias. Ok? Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Esse assunto, regra de 3 composta, é muito importante porque ele corriqueiramente tem caído em exames, seja no vestibular, no Enem, em concursos públicos. Ok? Se você gostou da aula, clica ali em gostei. Faça comentários também. Ok? Te vejo na próxima aula. Um abraço e bons estudos.